não está presa, a palavra de Deus está fluindo. Eu me lembro do texto quando o apóstolo Paulo foi preso e ele dizia: eu estou preso, mas a palavra de Deus não, né? Então, mesmo na quarentena, mesmo nesse tempo de isolamento, glória a Deus, porque a palavra de Deus não está isolada, a palavra de Deus não está presa. Louvado seja Deus por isso. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito de ser perseguido, mesmo fazendo o que é certo, né? Muitas pessoas, já atendi pessoas dizendo: por que eu estou passando por isso? Eu já analisei meu coração, eu não estou fazendo nada errado, por que Deus permite eu passar por isso, né? E nós vemos na Bíblia que isso é uma bem-aventurança. Nós falamos ontem com os jovens, né, sobre o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda de escarnecedores, né? Não se detém no caminho de pecadores, mas tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então nós falamos ontem da bem-aventurança de se reservar, de ser uma pessoa seletiva, com foco de quem você é, onde você quer chegar, e não ficar perdendo tempo assentado à roda de escarnecedor, né? E nem tampouco ouvindo conselho de ímpio, que só te tira do caminho, né? E hoje eu quero falar uma outra bem-aventurança, que foi o próprio Jesus que falou, né? Que está lá em Mateus capítulo 5, verso 10. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. E lá, né, no verso 11 e 12, ele diz também: bem-aventurados sois quando por minha causa, ele deixa claro, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, repete aí, mentindo, tá? E mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia! Ele está dizendo então que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos injustamente, né? E é muito interessante esse texto. Eu estava estudando que ele diz, né? Quando vocês forem injuriados e perseguidos e mentindo disserem mal contra vós, ele diz: não fique triste, regozijai-vos e exultai. Sabe o que significa isso? Regozijar e exultar é sair saltando e dançando. Sair saltando e dançando. Você já viu isso acontecer alguma vez? Eu confesso que eu não vi ainda não, né? Mais de 30 anos servindo ao Senhor no ministério, né? E eu confesso que eu nunca vi pessoa sair saltando e dançando, exultante, e você falar para ela: para que você está tão feliz assim? O que aconteceu de tão bom? Qual é o motivo de você estar tão exultante? Ah, eu estou exultante porque estão falando mal de mim, porque estão mentindo e estão me caluniando, Eu nunca vi isso, eu nunca vi, né? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que faz parte das bem-aventuranças. Eu expliquei ontem também que bem-aventurado significa privilegiado, feliz. É um privilégio ser perseguido injustamente. Por quê? Porque a maioria é perseguido justamente, né? Porque fez alguma coisa errada e agora está vindo a colheita e estão sendo perseguidos. Por isso que ele diz aqui: quando mentindo disserem mal contra vós. Deve ser mentira, não deve ser verdade, tá? Então ele diz que se isso está acontecendo com você, ele está dizendo não é motivo de você sentar no meio-fio e ficar chorando,
Não é motivo para você se descabelar e ficar chorando, e ficar amargurado, e ficar triste. Eu não mereço, eu só fiz o bem, olha o que estão fazendo para mim. Não, querido, sofrer injustamente, sofrer perseguição, sofrer calúnias, difamação, quando mentindo dizem mal, você sabe que é mentira, você sabe que você não fez, mas mesmo assim estão falando e mesmo assim outros estão acreditando, né? A Bíblia diz: não fica triste, não. E é Jesus que está falando isso aqui. Ele diz: analisa, se é mentira o que estão falando, se alegra, se alegra. E se for verdade? Se for verdade, se arrepende. Se arrepende, pede perdão ao Senhor, se acerta, né, com quem tiver que acertar, se for verdade. E isso faz parte também da bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, tem que ter humildade para reconhecer quando aquilo que está sendo falado não é uma mentira, é uma verdade. Então, nós precisamos aprender a ficar no lugar da bem-aventurança. Eu expliquei ontem, né? No Velho Testamento é Barak, bem-aventurado. No Novo Testamento, ali a palavra de Deus, ela fala Macários, estar no lugar certo, na hora certa. Que lugar certo é esse? Que hora certa é essa? É estar no lugar onde a unção é derramada, onde a palavra é ministrada. Né? Como eu falei ontem, repito agora, bem-aventurados os que estão agora ouvindo essa palavra. Você está no lugar certo e na hora certa de receber a bênção. Isso é uma atitude nossa. Você que está aí nos assistindo, você poderia ter decidido assistir um filme nessa hora, ou assistir outra coisa, ou fazer qualquer outra coisa nesse momento. A decisão era tua. Mas você é bem-aventurado porque você decidiu ser Macários nesta hora. A palavra de Deus está sendo liberada. O ensino da palavra, a revelação está sendo trazida. Junto com a palavra, junto com a revelação, vem impartição de poder para vencer. E aquele que está ali naquela hora, naquele lugar, recebendo, é um Macários, é um bem-aventurado. É alguém que se destaca, alguém que destacou a Deus e por isso Deus também vai destacá-lo. Né? Então, nessa bem-aventurança aqui, é muito interessante ele dizer como nós vamos lidar, como lidar com a perseguição, como lidar com a calúnia, com a difamação, como lidar com isso. Então, se é mentira, regozija, se alegra. Se é verdade, você vai analisar e falar: é verdade isso aí, eu pisei na bola mesmo, eu errei. Então, faz parte também da bem-aventurança ser humilde para reconhecer o erro e consertar e se arrepender e mudar a rota. Isso é bem-aventurança. Deus nos quer no lugar da bem-aventurança, no lugar certo, na hora certa. Eu me lembro de uma música que a gente cantava no comecinho que eu me converti, e eu achava interessante aquela canção no tempo dos corinhos com palmas, né? E a música dizia: você estava dormindo o sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção, né? Eu me lembro que eu era nova convertida e eu dizia: Senhor, eu não quero estar dormindo o sono da indolência quando o anjo passar. Eu não quero perder a minha bênção, Senhor. Né? Então, aqueles que não se põem no lugar da bênção, no lugar e na hora certa, eles estão dormindo o sono da indolência. Às vezes Deus queria usar aquela palavra, Deus queria liberar uma impartição de poder para ela vencer, para ela mudar o destino da existência dela, para trazer um rompimento de poder na vida dela, ou até mesmo um aceleramento espiritual. E a pessoa naquele dia ela fala assim: não estou afim de assistir live hoje não, eu vou assistir um filme, não que seja pecado você assistir um filme, não, mas há tempo para todas as coisas, né? E nós devemos sempre escolher
Deus nos deu livre-arbítrio para nos dar a graça de poder escolher ser abençoado. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Eu quero estar no lugar da bênção, na hora da bênção. Eu não abro mão disso. E quando é assim, nós somos bem-aventurados. Então, esses dois versos aí, o 11 e o 12, né, eles formam uma só, uma nova bem-aventurança. Eles são complemento da oitava bem-aventurança. Ele diz: regozijai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ele diz: fique alegre, porque você está numa dimensão de profetas. Só os profetas de Deus tiveram essa bem-aventurança, esse privilégio de ser perseguidos sem merecer. Porque a maioria só está colhendo o que plantou. Mas quando você passa por uma perseguição, uma luta, dificuldade por todos os lados, e você olha, e às vezes não é porque você quebrou o mandamento, é justamente porque você cumpriu o mandamento que você está passando por aquilo ali. Igual os discípulos, quando Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Eles eram pescadores experientes e a Bíblia diz que eles viram que não era propício entrar no barco, que o clima não estava bom, que o tempo não estava bom para navegar. Mas a Bíblia diz que Jesus teve que os obrigar a entrar no barco. É uma coisa muito interessante, porque esse texto que diz que Jesus os obrigou a entrar no barco, eu me lembro de uma postagem que eu vi na internet que dizia assim: o bom líder não obriga, o bom líder motiva. Aí na hora me veio esse texto de Jesus, que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. E Jesus é considerado não um dos, mas o melhor e maior líder de toda a história da humanidade, toda a existência. E a Bíblia diz que teve um momento que ele teve que obrigá-los a entrar no barco. E eles entraram no barco, obedeceram Jesus, mesmo contrariados, e no meio do caminho, lá no meio do mar da Galileia, veio a tempestade. Veio a tempestade e eles começaram a sofrer, quase afundavam, mas Jesus apareceu e os salvou, né? E tudo, Jesus, ele tremendo, Jesus esteve ali presente. E nós vemos também no outro texto, né, que eles falam assim: Senhor, o Senhor não está nem aí, Senhor, que nós vamos perecendo. Nesse texto que Jesus estava no barco dormindo. Tem uma travessia que Jesus estava dormindo no barco. E a tempestade veio. E eles foram lá, acordaram Jesus. O Senhor não se importa que nós estamos aqui afundando, o Senhor está dormindo? E no outro texto, Jesus falou: vão na frente, eu encontro vocês. E os obrigou a entrar no barco. Mas lá, no meio do caminho, eles enfrentando aquela tempestade, certamente alguns deles pensaram: eu avisei Jesus, eu falei para Jesus que não era um bom tempo para entrar. Mas Jesus foi lá, andando por cima das águas, você já sabe a história, né? Então eles estavam sofrendo aquela tempestade não porque tinham pecado, pelo contrário, porque eles estavam obedecendo, ainda que contrariados, estavam obedecendo a ordem de Jesus. Isso é uma bem-aventurança. Quando você sabe assim: Deus está mandando eu fazer isso, ou Deus está me mandando falar isso, mas isso, as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas não vão entender, mas eu vou sofrer para obedecer ao Senhor. Você está entrando na dimensão da bem-aventurança, bem-aventurados. Bem-aventurados esses que têm condições de sofrer injustamente. Então esses dois versos, eles levam para uma outra bem-aventurança, que é o grande galardão que vai ter lá no céu. Galardão de profetas de Deus. Galardão de profeta. E a palavra de Deus,
ela fala ainda no capítulo 5 de Mateus, ele diz, né, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, ou seja, por falar a palavra de Deus, por ensinar a verdade, a pessoa é perseguida. Não é que ela fez coisa errada, não é porque ela pecou, não é, mas por falar, por ensinar e viver a verdade, ela é perseguida. Ele diz, vocês são bem-aventurados, porque estão sofrendo pela justiça. No verso 10, ele fala da última bem-aventurança. Essa promessa da bem-aventurança é idêntica da primeira. Ele diz, deles é o reino dos céus. Então nós estamos num ano profético de manifestar o reino dos céus. E para manifestar e viver na dimensão do reino, nós precisamos andar na bem-aventurança. E dentre elas, né, tudo aquilo que nós já falamos ontem na live dos jovens, você escolher andar no caminho reto, você escolher não se embaraçar no caminho dos pecadores, nem conselho de ímpio, mas ficar firme na lei do Senhor e até ao ponto de ser perseguido, até o ponto de ser caluniado. Ele diz sempre, desses bem-aventurados é o reino, desses é o reino. O reino não é das pessoas que querem conforto, que querem uma vida cristã confortável, uma vida cristã que agrada a todo mundo. Quem busca agradar a homens, diz a Bíblia, que desagrada a Deus. Quem busca agradar a homens, desagrada a Deus, desagrada ao Senhor. No outro texto de Lucas, ele fala, em Lucas 6, 22, 23, bem-aventurados vocês quando os homens os odiarem e os expulsarem e os insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Aleluia. Novamente aqui, ele reafirmando. Eu acho muito interessante que eu estava lendo aqui, ele diz, quando odiarem vocês, insultarem, eliminarem o nome de vocês. Eu me lembrei aqui, né, quando você for até mesmo bloqueado no Facebook, excluído do Facebook ou das redes sociais, porque a pessoa fala, não quero mais contato com essa pessoa aqui. Né? Ela considera você uma pessoa má e ela elimina o seu nome, né? Que coisa triste. Ele diz assim, como se você fosse uma pessoa má, mas você analisa, você fala, mas eu só fiz o bem para essa pessoa. Eu só fiz o bem. E mesmo assim, tô sendo eliminado, insultado, odiado, né? E ele diz assim, regozijem-se neste dia, saltem de alegria, porque é grande a recompensa de vocês lá no céu. Aleluia, glória a Deus. É como a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Tende paz com todos. Se a pessoa quer falar mal, se a pessoa quer rejeitar, se a pessoa quer excluir você, quer bloquear você, é entre ela e Deus. Mas da nossa parte nós devemos manter nosso coração aberto. Faz parte da bem-aventurança. Faz parte da bem-aventurança. O natural, a primeira reação quando alguém nos insulta, quando alguém nos injuria, nos insulta, quando nós somos rejeitados, né, é natural você reagir da mesma forma. Mas quando nós somos os bem-aventurados do Senhor, nós não vamos tornar mal por mal. Nós não vamos tornar mal por mal. Nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar em Deus. E é muito tremendo que a palavra de Deus diz que nós devemos ficar alegres quando nos perseguem, ficar alegre quando nos perseguem, e é para nós ficarmos desconfiados quando todo mundo falar bem.
né? É de ficar desconfiado quando todo mundo fala bem. Né? São textos tremendos, né? Que a palavra de Deus ela fala que sempre foi assim, sempre as pessoas que foram elogiadas, aplaudidas, eram as pessoas que agradavam a todo mundo, que agradavam a todas as pessoas, mas aquelas que buscam agradar a Deus, elas são perseguidas, né? A palavra de Deus ela fala que aquele que quiser viver piedosamente vai sofrer perseguição. Os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Não tem escapatória. Então é o preço da bem-aventurança. Lá em Lucas 6, 26. Anota aí para nós irmos concluindo nossa meditação de hoje. Ele diz assim: ai de vós, veja que agora há pouco era bem-aventurados sois, quando mentindo, perseguirem, expulsarem, excluírem teu nome, né? Bem-aventurados sois, está passando para a dimensão dos profetas. Agora ele diz aqui, ai de vós. Veja o que você escolhe, o ai ou o bem-aventurado. Presta atenção no pré-requisito. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Uau! Percebe? A nossa alma precisa aprender, queridos. A nossa alma precisa aprender a se alegrar com aquilo que a Bíblia manda se alegrar. Mas ela diz assim, ai de vocês, quando todo mundo louvar vocês, achar que vocês são bonzinhos, que vocês são maravilhosos, que vocês não têm defeito, que vocês são, sabe? Ele está dizendo, até porque não existe isso. Esse pensamento que o pastor, que o líder é infalível, isso aí é pensamento romano. Você deve amar o seu líder, honrar o seu pai, amar seus pais, as autoridades, apesar da humanidade delas, apesar dos defeitos delas. Isso é amor ágape. Ficar esperando que a pessoa não tenha defeito nenhum é ilusão e idolatria. É idolatria. É pensamento romano, a infabilidade. Não existe infabilidade. Somos seres humanos. O que precisamos é saber que todos estamos buscando em Deus a santificação, sendo aperfeiçoados cada dia. Quando alguém começar a falar, ai, você é maravilhoso, você é tudo de bom, ai, você é perfeito, toma cuidado com isso, porque isso é mentira. É mentira. É uma idolatria, uma falsa honra, né? E vai, qualquer hora, a ilusão acaba. Né? Eu não tenho a pretensão de que todo mundo acha que nós somos perfeitos. Não somos, não. Não somos. Eu sempre falo para os nossos líderes, né? A honra, ela é dada apesar da humanidade. Apesar da humanidade. Apesar das debilidades, dos defeitos. Isso é amor, isso é honra de verdade. Teu pai e tua mãe certamente têm muitos defeitos e muitas qualidades. Você não pode, a Bíblia não diz honra teu pai e sua mãe só quando eles forem 100% perfeitos. Não ia honrar nunca. Não ia honrar nunca. Então ele está dizendo que ai de vós, quando todos louvarem vocês, aplaudirem vocês, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Os falsos profetas que vivem atrás de aplausos. Os falsos profetas que vivem atrás de agradar todo mundo e falar palavras agradáveis para todo mundo, para serem amadas por elas. Mas o verdadeiro servo e serva de Deus, apesar da sua humanidade, ele vai fazer o seu melhor. Ele vai fazer o seu melhor. E quando vem as críticas, as perseguições, ele vai ter a humildade de analisar o coração e ver,
né, diante de Deus. Ah, se é verdade, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se não é verdade, tenha misericórdia daqueles que estão falando, porque não sabem o que fazem, né? E esse é o coração que Deus quer formar em nós, tá? Então, concluindo aí, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Tudo isso é leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, nas tribulações, nas afrontas, nas perseguições, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Então não vamos pôr o foco na tribulação, vamos pôr o foco na glória que vem depois, quando nós formos aprovados pelo Senhor. Deus abençoe vocês grandemente, que você possa continuar com seu coração aberto, meditando nessa porção de hoje. Analisa seu coração. Senhor, alguma vez eu me alegrei de ser perseguido? Alguma vez eu me alegrei, eu pude experimentar essa bem-aventurança? Se não, a partir de agora, quando você souber que falaram mal de você, que te perseguirem, lá dentro de você analisou e você sabe que é mentira. Não fique triste, não se abata. Você está entrando na dimensão dos privilegiados, dos bem-aventurados, profetas e